Olá, estudantes do 7º ano. Hoje vamos conversar sobre charge e tirinha. Vamos discutir algumas características que são específicas desses dois gêneros textuais, né? Quando se fala em gêneros textuais na língua portuguesa e na literatura, vocês precisam pensar em fazer uma comparação, uma analogia com os tipos de textos que nós podemos ter para fazer várias leituras. Então, podemos ter textos que são notícias, reportagem, textos que são contos, crônicas, poesias. Todos esses textos que eu mencionei são textos de gêneros textuais diversificados, porque eles apresentam elementos composicionais, características distintas que diferem um texto do outro. E hoje nós vamos trabalhar um pouco das características específicas das charges e das tirinhas. Então, parabéns por estarem aí mais uma vez assistindo as videoaulas e aprendendo, enriquecendo o intelecto de vocês. Vamos começar? Então, os objetivos da aula consistem em ler e interpretar charge e tirinha, diferenciar linguagem verbal e não verbal e reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação. Então, para início de conversa, você gosta de ler texto com figuras? Sabiam que as figuras nos auxiliam a ter uma interpretação mais aprofundada da globalidade do texto? Quais são os textos narrativos que normalmente misturam palavras e imagens? Então, a charge, se você pensou na charge, é uma delas. Se você pensou história em quadrinhos também, tirinhas também, né? São textos que geralmente compõem ali de uma forma híbrida, misturando recursos visuais com palavras, os elementos ali da linguagem verbal, né? Então, a charge associa a linguagem verbal e a não verbal em apenas um quadrinho. Então, no único quadrinho nós podemos ter desenhos e palavras. Ela costuma retratar situações que estejam acontecendo no tempo e no espaço. Geralmente é acompanhada de sátiras e os personagens principais podem ser figuras públicas, como políticos ou artistas. As charges, então, geralmente são feitas, elaboradas a partir de um acontecimento do cotidiano, um acontecimento que geralmente foi veiculado na mídia, nos canais de televisão, que foi disseminado aí nas redes sociais, como no Facebook, que as pessoas acabam compartilhando também no WhatsApp, enfim, apareceram ali em vários equipamentos multimediativos, né? Então, a gente tem ali uma situação que é do conhecimento de grande parte da população, da sociedade, e o chargista pega aquela situação e ele acha interessante para elaborar uma charge, promover ali uma reflexão de uma forma satírica a respeito de determinada situação. Então, pode aparecer em jornais, revistas, sites e blogs de notícias, etc. Então, vamos fazer a leitura de uma delas. Observem aqui que nós temos, né, a presença de dois personagens, né? Temos a imagem aqui de uma casa, né, e aparentemente dá a impressão que houve uma enchente e nós podemos ver ali que a água está praticamente cobrindo a casa, né? O casal está no topo do telhado e essa água ela está toda suja, ela contém vários dejetos, né? Nós podemos ver ali pneu jogado, aro de bicicleta, né? Vários lixos ali. E como elementos da linguagem verbal, as palavras que estão dentro dos balões que indicam o diálogo do casal. Então, a mulher diz, vamos ter que mudar. E aí o marido responde, sim, os nossos hábitos. E ele está lendo ali, né, o título do que ele está lendo ali é um livro ou uma revista, né, Lei do Lixo. Né? Então, observem aí que houve aí uma ruptura de expectativa por parte do leitor, né, e também por parte do personagem. Né? No caso, a mulher talvez esperasse uma outra resposta do marido, né? Vamos ter que nos mudar de casa, né? Alugar uma outra casa, num outro lugar que não tenha tanta enchente. Mas ele surpreende, então essa ruptura de expectativas também é uma das características deste gênero discursivo, né? Rompe com a expectativa do personagem, do leitor, visando a promover uma reflexão de uma forma bem humorada, né? Então, para a gente refletir, esta charge faz uma crítica à produção excessiva de lixo
Isso é percebido pelo leitor ao associar a linguagem verbal escrita à linguagem não verbal. O casal no telhado de uma casa cercada por lixos. Então, linguagem verbal e não verbal, para a gente memorizar aí e compreender os conceitos, a linguagem verbal é aquela que expressa por meio de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Já a não verbal se utiliza de signos visuais, símbolos, para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito, símbolos, gestos, figuras, entre outros. Se a gente pensar, por exemplo, somente nas cores dos semáforos, elas indicam para a gente se a gente pode ou não atravessar a rua, tanto para a pessoa que está caminhando ali a pé, o transeunte, quanto a pessoa que está dirigindo um carro, uma moto, uma bicicleta. Então é apenas um sinal vermelho ou verde, ou amarelo, que já nos permite fazer uma leitura atenta, passa uma mensagem e diante dessa leitura a gente toma uma atitude, por conta de que houve ali uma linguagem simbólica, passível de se fazer uma leitura e interpretação, certo? Então vamos para a nossa primeira atividade. Vocês têm aqui uma charge, e temos aqui a presença de 3 personagens, o casal de noivos e o padre. Ambos os noivos estão com celulares nas mãos, o padre está com um livro aberto ali, talvez seja a Bíblia, e o padre diz: eu vos declaro marido e mulher, podem alterar o status do Facebook. Então mudou ali a relação de linguagem utilizada pelo padre recorrentemente. Então as charges podem retratar situações corriqueiras do cotidiano, do nosso dia a dia. Que situação essa charge ilustra? O que vocês conseguem descrever para a gente aí? Qual foi a intencionalidade? O que a gente pode perceber dessa charge? Então, mais um momento aí para vocês treinarem a proficiência na língua escrita, elaborando 1 ou 2 frases para responder essa atividade.
Retornando então, pessoal, olhe lá o que vocês refletiram, o que vocês escreveram aí, né? Vamos ver se produziu aí a escrita de vocês o mesmo sentido do que eu vou apresentar como sugestão de resposta. Então, essa charge, ela retrata uma cena de casamento, em que o casal, ainda durante a cerimônia, usa o celular para alterar a informação sobre a situação civil. Então, existe aqui uma certa crítica, de uma forma talvez um tanto satírica, a respeito do excesso do uso das tecnologias digitais por parte das pessoas, que até no dia do casamento não conseguem se desgrudar aí dos equipamentos móveis, é uma necessidade intensa de publicizar cada ação da vida nas redes sociais e etc. Então, está criticando aqui um comportamento social da cultura digital, que está sendo vivenciada aí por todos, nesse momento. Então, vamos continuar aqui, vamos fazer agora a leitura, de mais 3 quadrinhos que se apresentam para nós nesse slide. Então, no primeiro quadrinho, nós temos a seguinte fala: ontem acabou a luz lá em casa, e agora estamos ralados. No segundo quadrinho, acendemos uma vela, e meu pai pegou um livro. Por fim, foi a noite mais legal da minha vida. Então, observem aqui que, como elementos da linguagem não verbal, no primeiro quadrinho, a pessoa que elaborou essa tirinha, ela optou por fazer um fundo pintado de preto para ilustrar a escuridão, na qual o personagem se encontrava pelo fato de ter acabado a luz. Então, ele optou ali, por fazer essa cor no fundo do quadrinho. No segundo quadrinho, aparece ali já uma parte iluminada, porque o pai do garoto resolveu o conflito acendendo uma vela, e pegou um livro. Então, não ia dar para ficar conectado na internet, não ia dar para assistir televisão, escutar rádio, porque não tinha luz, tinha acabado a luz. Então, o pai acendeu a vela, pegou o livro, e no final, a gente vê ali que o menininho está indo com uma amiguinha ali para a escola, ou a irmãzinha, enfim, e ele diz para ela: foi a noite mais legal da minha vida. Olha só que interessante, Então, vejam, a tirinha é uma sequência narrativa, com 2 ou mais quadrinhos, nesse que a gente acabou de analisar foram 3 quadrinhos, e as características básicas. Então, elas apresentam balões de diferentes tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens, suas ideias e pensamentos. Elementos básicos de narrativa: as tirinhas apresentam personagens, enredo, lugar, tempo e desfecho. Lembrando que o enredo se refere à sucessão de ações e acontecimentos dentro de uma narrativa. Há também uma sequência de imagens que montam uma cena, e o leitor tem que fazer a leitura dessas imagens na totalidade para interpretar melhor a cena, que pode ou não apresentar humor. Pode ser que apresente humor, que promova o riso, ou não, nem sempre, certo? E vamos para a nossa segunda atividade. Então, vocês vão aí ficar analisando essa tirinha, os elementos dos desenhos da linguagem não verbal, as palavras ali, os elementos da linguagem verbal, e vão responder a seguinte questão. No primeiro quadrinho, quando o Armandinho diz, e agora? Por que essa pontuação foi usada? Observem que foi usado ali o ponto de exclamação, e o ponto de interrogação. E também, aqui nesse momento, a gente usou as aspas para indicar a citação de uma frase que foi tirada da tirinha. Mas vocês vão analisar apenas aqui o ponto de interrogação e exclamação, tá? Então, mais um tempo para vocês conseguirem pensar aí e escrever, treinar a escrita, elaborando a resposta dessa atividade.
Então, vamos retornar, olhem lá, né, que uma sugestão de resposta consiste da gente afirmar aí que essa pontuação, né, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, foi usada para reproduzir a expressão de dúvida e espanto, acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, e agora? É uma pergunta, né? O que vamos fazer se acabou a luz? Né? Não vamos poder acessar as redes sociais, não vamos poder ligar o celular, não vamos ligar a televisão, nem o rádio. Então, o que vamos fazer? Né? Então, isso, de certa forma, mostra uma dúvida que revela uma angústia, um questionamento do personagem ao se ver diante de uma situação inusitada que não é comum de acontecer. Né? Ele ficar no escuro e, de repente, aquele desespero por não saber o que fazer na sequência. Né? E também uma certa angústia por ficar sem utilizar aí os recursos tecnológicos digitais. Então, nessa dúvida, a gente tem ali o ponto de interrogação, que esclarece bem, e o ponto de exclamação, que mostra bem essa ideia da angústia, né, sentida pelo personagem em função da escuridão. Então, vamos para a nossa terceira atividade. Vocês têm novamente o quadrinho para analisar, observem as cores e todos os aspectos visuais e verbais e respondam aqui: por que a noite em que acabou a luz foi a noite mais legal da vida de Armandinho? Opa, essa eu não dei spoiler. Então, essa vocês vão ter que pensar e resolver.
Tornando então, né, uma sugestão de resposta seria a gente afirmar que porque a noite que acabou a luz foi a noite mais legal da vida de Armandinho? Ora, porque seu pai pegou o livro e os dois passaram o tempo juntos, provavelmente lendo, né? Se vocês escreveram alguma coisa no sentido de dizer que isso talvez não fosse um hábito deles, né? Fazer essa interação mais próxima entre pai e filho, né? Então ele achou muito legal, foi a noite mais legal porque o pai deu uma atenção maior para ele também, eles puderam compartilhar o prazer de o pai ler ali um livro para ele, né? Muito bacana isso. Então, o que vimos na aula? A gente leu charges e tirinhas, distinguimos a linguagem verbal e não verbal e reconhecemos o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação, no caso, exclamação, né, e ponto de interrogação. Espero que vocês tenham gostado e até breve.